Boa tarde. Dando então continuidade ao curso básico da doutrina espírita do Centro Espírita Amor e Caridade, eu, Yura, sou uma das monitoras que auxilia na coordenação do curso básico. Serei a responsável então pela parte teórica da nossa conversa sobre o Evangelho no Lar. No livro Dicionário da Alma, Psicografia de Chico Xavier, Emmanuel nos traz o seguinte incentivo: o culto doméstico do Evangelho é a fonte real da medicina preventiva, sustentando as bases do equilíbrio físico-psíquico. Portanto, o culto doméstico do Evangelho, ele é de extrema importância para a manutenção da nossa saúde física, mental, além, claro, da espiritual. No livro Luz no Lar, de Chico Xavier, Emmanuel nos faz algumas elucidações sobre o tema. A palavra do Senhor soou primeiramente sob o teto simples de Nazaré, e certo se fará ouvir de novo, por nosso intermédio, antes de tudo, no círculo dos nossos familiares e afeiçoados. Portanto, como discípulos do Cristo, nós temos que repetir seus gestos, seus ensinamentos, colocá-los em prática. Por isso, como ele fez o primeiro culto do Evangelho no Lar na casa de Simão Pedro, nós também temos a responsabilidade de fazê-lo no círculo entre os nossos familiares, na nossa casa. Quando o ensinamento do Mestre vibra entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Ou seja, por meio do estudo do Evangelho do Cristo, por meio da sua prática, a vida fica, de certa forma, mais leve. Os sacrifícios que antes eram difíceis, aqueles que a gente faz diariamente, tolerando um familiar que é complicado, carregando os problemas, esses sacrifícios se tornam pequenos e a família se torna mais harmônica, colocando acima dos problemas individuais de cada um a felicidade de todos, tecendo então uma rede que auxilia na harmonia, na união de cada membro. Somente depois da experiência evangélica do lar, o coração está realmente habilitado para distribuir o pão divino da Boa Nova junto da multidão. Então, tudo que a gente vai começar tem que ser de forma paulatina. Então, o primeiro passo para a nossa renovação, para a renovação do nosso mundo, é iniciar por nós mesmos, depois expandir essa melhoria para o nosso ambiente familiar e assim, depois de esses dois pontos solidificados, fortalecidos, a gente expande isso para a sociedade como um todo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. É o trecho da Bíblia, do livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Portanto, o culto do Evangelho no lar nada mais é do que Jesus batendo em nossa porta, na porta da nossa casa, e a gente permite ou não que ele entre. E uma das formas de permitir que ele entre em nossas vidas, em nossos corações e da nossa família, que ele conviva conosco, é o culto do Evangelho no lar. Levar Jesus para dentro do lar, através da prece, aumenta nossa responsabilidade cristã. Luz inapagável passa a brilhar sobre o lar, onde se ore com verdadeiro amor, mesmo que seja uma só pessoa. Ondas e vibrações harmoniosas envolvem o ambiente. Portanto, no culto, a gente estuda os ensinamentos de Jesus. Quanto mais a gente conhece, proporcionalmente maior é a nossa responsabilidade
diante da nossa família, diante do nosso trabalho, diante da sociedade que nós vivemos. Por meio do culto, a gente acende uma luz, não é só uma forma simbólica de se falar, realmente acende-se uma luz no nosso lar, que passa a brilhar de forma contínua e permanente, a depender do comportamento de cada um dos seus membros, a depender da boa vontade para que permaneça essa luz inapagável. Mas no momento da realização do culto, essa luz se acende e independente se participa uma só pessoa, se participam 2, 3, mas é uma luz que se acende e que ela não fica restrita às 4 paredes daquela casa onde é feita a oração. Pelo contrário, são ondas e vibrações que se expandem e envolvem todo o ambiente. Seja o vizinho, seja o prédio todo, quando a pessoa mora num prédio. O Evangelho no Lar, ele harmoniza a família, conscientizando quanto à necessidade da renovação de valores morais e espirituais, tendo os ensinamentos de Jesus como diretriz e guia. Então, semanalmente esse voto de renovação, de melhorar moralmente, espiritualmente, de estudar os ensinamentos de Jesus é renovado. E isso nos dá uma conscientização de que nós somos filhos de Deus, de que cada pessoa que a gente encontra durante essa vida também é um filho de Deus. Isso gera uma harmonização da nossa família, uma harmonização interior. E é a partir daí que a gente começa então a seguir de forma prática os ensinamentos de Jesus, que também a gente estuda durante esse período de confraternização. Por que no lar? Se Jesus é nosso guia, então todos temos o dever de estudar o seu evangelho de amor. Porque, por exemplo, se a gente usa uma bússola para não se perder durante o caminho, a gente tem que estudar este instrumento de orientação, porque não adianta nada eu pegar e eu não sei nem para que lado vai a setinha, para que lado aponta, não adianta de nada. Então, por isso que a gente tem que estudar o Evangelho do Cristo, para a gente nos orientar melhor nos desafios da vida. Permite ampla compreensão dos ensinamentos de Jesus e a prática destes. Como eu disse, no momento do culto do Evangelho, a gente estuda, a gente discute, a gente compreende melhor os ensinamentos de Jesus e é uma das inúmeras oportunidades que Deus nos dá de praticar os ensinamentos de Jesus. Seja no momento de a gente estar discutindo a leitura que foi feita naquele momento e o meu pai tem uma opinião diferente da minha e naquele momento onde a gente está em confraternização com a espiritualidade maior, a gente tem forças para amenizar os nossos temperamentos, para discutir de uma forma edificante, para conversar, para exercer a tolerância, a paciência. Então, é tanto para a gente compreender quanto para a gente colocar em prática. Portanto, nada mais é do que a implantação do reino de Deus na Terra. Porque começa pequenininho essa implantação, em nós mesmos, começa em seguida para o nosso lar, posteriormente será expandida para a Terra, para todo o planeta. O lar é a base da evolução no orbe, ou seja, é de extrema importância a família. É ela que é a base da nossa sociedade. E não só da nossa sociedade, da evolução da humanidade, enquanto espíritos imortais que somos. Se quisermos melhorar o mundo, temos de melhorar quem faz o mundo. E quem faz o mundo senão o homem? Portanto, melhoremos o homem e melhoraremos todo o planeta. Ou seja,
A mudança, a melhoria, a evolução que a gente espera não vai partir do mundo para nós. É uma construção interior com possibilidade de expansão para o exterior. E onde é que o homem verdadeiramente se forma? No lar. A escola informa, mas é o lar quem forma, e só o Evangelho transforma. Então são etapas. É no lar que o espírito que recém reencarnou vai ser moldado do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual. É uma responsabilidade de todos os membros da família se auxiliar mutuamente na sua evolução. E em seguida vem a escola, que nos dá a instrução acadêmica, a instrução profissional. São pilares e a gente não pode deixar para trás o estudo do Evangelho, porque é só o Evangelho que irá nos renovar, nos transformar para melhor. Dispersão de luz. No livro SOS Família, psicografia do Divaldo, Joana de Ângeles nos fala que quando uma família ora em casa, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. Então é importante que a gente tenha uma visão de que esses benefícios que o culto nos traz não fica reservado egoisticamente, por assim dizer, para a nossa família. Pelo contrário, essa luz que se acende, ela se expande, ela alberga nossos vizinhos, nossa rua, nosso edifício. Não aguardes que o mundo te leve à certeza do bem invariável. Distende da tua casa cristã a luz do Evangelho para o mundo atormentado. Então está em nossas mãos, é de nossa responsabilidade a gente ser a mudança que a gente quer que ocorra no mundo. Então, é aquilo que eu falei, inicia do mais simples, depois para o mais complexo. Inicia comigo, inicia com a minha família, com o meu lar, depois com o meu trabalho, depois na fila do banco, no trânsito, e assim a gente vai transformando esse mundo atormentado. A prática do culto do Evangelho tem várias utilidades imediatas. No livro Celeiro de Bênçãos, de psicografia de Divaldo Franco, Joana de Ângeles nos descreve: aurirás inusitado vigor que te fortalecerá do íntimo para o exterior, concitando-te alegria. Ou seja, é por meio do intercâmbio de energias, de ideias, de pensamentos e sentimentos com a espiritualidade maior no momento do culto, que a gente ganha mais vigor, ganha mais força, nos fortalecendo intimamente, nos permitindo construir a nossa alegria e, por consequência, atrair mais alegria, mais harmonia para o nosso lar. Então, é uma construção do íntimo para o exterior. Penetrarás elucidações dantes não alcançadas, robustecendo o espírito para as conjunturas difíceis em que transitarás inevitavelmente. Então, nós estamos reencarnados num planeta de provas e expiações. Nós iremos passar por poucos ou vários, ou muitos, mas nós iremos passar por momentos difíceis. Por isso, mais uma razão para a gente fazer o culto do Evangelho no lar. Porque é nesse momento que a gente fortalece o nosso espírito, é nesse momento que a gente entra em sintonia com a espiritualidade e, por meio desse intercâmbio de ideias, a gente vislumbra novos horizontes, novas soluções que a gente não imaginava antes para os nossos problemas mesmos. Pela inspiração que fluirá abundante, soluções oportunas e simples para as complexas dificuldades, debatendo com franqueza e honestidade as limitações e os impedimentos. Então é o momento que a gente abre um canal e deixa livre, se a gente faz a prece e o estudo de coração aberto, que a gente deixa livre para a espiritualidade atuar, para a espiritualidade nos auxiliar, nos inspirando as soluções, que às vezes eram tão simples, mas a gente no borbulhão, assim, tem muitos problemas, na correria do dia a dia que a gente não para refletir
E neste momento, com o auxílio da nossa família, que é um momento também para a gente conversar de forma franca e honesta das nossas dificuldades, das nossas limitações, que a gente vai vislumbrando novas soluções para os nossos problemas cotidianos. A noite da oração em família, do estudo cristão no lar, é a festiva oportunidade de conviver algumas horas com os espíritos da luz que virão ajudar-te nas provações purificadoras. Então, além de ser uma oportunidade para a gente angariar forças, para a gente vislumbrar novas soluções para os nossos problemas, o tanto que é bom quando a gente chega no centro, que a gente vê que aquele ambiente está calmo, que a gente se sente mais tranquilo. Então, é porque a gente convive com a espiritualidade, com espiritualidade maior, com os espíritos de luz, nesse momento também em nossa casa. Porque é um compromisso que ele faz conosco, que eles fazem, conosco. A presença de espíritos iluminados no lar afasta aqueles de índole inferior, que desejam a desunião e a discórdia. O ambiente torna-se posto avançado da luz, onde almas dedicadas ao bem estarão sempre presentes, quer encarnadas, quer desencarnadas. Então, é uma oportunidade para a gente conviver com espíritos de luz e afastar também aqueles espíritos de índole inferior, que é uma questão de afinidade. Por exemplo, quando você chega perto de uma pessoa que só reclama, que é negativa, que só se preocupa com ela mesma, você sente um certo mal-estar. É uma questão de afinidade, né? De trocas de energias. Então, esse ambiente onde é feito o culto do Evangelho no lar torna-se um posto avançado da luz. Em alguns livros de André Luiz, ele descreve que nos lares cristãos onde é feito o culto, é um posto de descanso para os espíritos que estão ali a trabalho, aí estão socorrendo espíritos muito sofredores e assim, às vezes ficam tão exauridos energicamente que buscam esses lares para se reabastecer. Então, se a gente permitir, claro, a nossa casa, então se torna um posto de parada de espíritos dedicados ao bem, sejam eles encarnados ou desencarnados. Além do posto de luz, também se torna o posto de socorro espiritual. É o que descreve André Luiz no livro Desobsessão, de Chico Xavier e Valdo Vieira. Além dos companheiros desencarnados que estacionam no lar ou nas adjacências dele, há outros irmãos já desenfaixados da veste física, que recolhem amparo e ensinamento, consolação e alívio da conversação espírita e da prece em casa. Então, além de ser um posto de abastecimento para os espíritos trabalhadores, também se torna um posto de socorro para os espíritos necessitados. Porque é naquele momento onde você lê uma mensagem edificante que aquele espírito recolhe um ensinamento. Ou quando você discute por exemplo, com seu filho, o seu filho abre o coração, eu estou com uma dificuldade de manter a atenção nas minhas obrigações, na escola, de manter a minha disciplina, e às vezes uma palavra de consolo, de estímulo ou de alívio que você dá para algum parente serve também para aquele espírito que foi trazido pela espiritualidade. E ele então aproveita dessa situação para aprender, para se consolar, para ser aliviado em suas dores, seja por meio dos ensinamentos espíritas, seja por meio da prece feita de coração. O culto do Evangelho no lar, no abrigo doméstico, equivale à lâmpada acesa para todos os imperativos do apoio e do esclarecimento espiritual. Então, como Jesus falou, que a luz acesa ela não pode ser escondida, né? Ela deve ser colocada na região mais alta para que todos possam
usufruir dela. Seja do ponto de vista só do socorro sentimental, do apoio para aliviar os sofrimentos dos irmãos desencarnados, seja também para esclarecê-los, para ensiná-los, lembrando que aquilo que a gente estuda no culto do Evangelho no Lar serve primeiramente para nós, depois para nossa família e os espíritos desencarnados que estão ali presentes também participam desse benefício, usufruem dessa benesse. A oração é uma medicação da alma. No livro Doutrina Viva, de Carlos Bacelli, Chico nos fala: durante a realização do culto, os seus participantes são medicados diretamente ou através da magnetização da água no recipiente sobre a mesa. Então, há uma atuação da espiritualidade diretamente na nossa saúde, como eu falei, física, psíquica e espiritual, ou por meio da magnetização da água, para alívio das nossas dores, dos nossos sofrimentos. A oração em casa é mais importante que a oração nos templos religiosos. Eu acho que essa frase ganha uma força, uma importância maior nesse período de pandemia que a gente está vivendo, onde ainda tem gente que se sente incomodada, cobrada, porque não tem como ir à igreja ou ir ao centro para estar em dias, vamos dizer assim, com os seus compromissos religiosos. Pelo contrário, o mais importante é a nossa casa. O mais importante é a gente estar em dias, vamos dizer assim, conosco mesmos, com a nossa postura de nos melhorarmos dia a dia, de exercermos a paciência, exercermos a tolerância, a caridade, não só nos templos religiosos, mas que isso seja uma postura de vida e que o templo religioso seja algo complementar, mas não fundamental da nossa ligação com Deus, porque essa ligação pode e deve ser feita sem intermediários, entre eu e o Pai. Ocorre uma blindagem no lar. É o que é descrito pelo espírito André Luiz no livro Os Mensageiros, psicografado por Chico Xavier. Toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece, vinda do coração, constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior. Pelas claridades espirituais que acendem em torno, o homem que ora traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Compreenderam? As entidades da sombra experimentam choques de vulto em contato com as vibrações luminosas deste santuário doméstico, e é por isso que se mantém à distância, procurando outros rumos. Então, é aquilo que eu já vinha falando antes. É uma forma de nos fortalecer enquanto família, porque geralmente, os espíritos que reencarnam na mesma família, especialmente no mesmo lar, são aqueles que devem se reconciliar, que devem exercer o perdão, o auto-perdão, que devem, de certa forma, quitar suas dívidas um para com os outros, por isso estão em uma situação em que devem conviver 24 horas por dia, em que devem partilhar refeições, em que devem partilhar o convívio, porque é nesse momento que a gente demonstra quem nós realmente somos, porque no nosso trabalho a gente veste uma máscara, quando vai na igreja, quando vai no centro, a gente é muito bonzinho, mas quem a gente realmente é, a gente só descobre com a convivência, especialmente no lar. Então, o culto é um combustível
para nos fortalecer enquanto cristãos, enquanto seguidores do Cristo, e melhora o ambiente doméstico, a convivência. E, igual André falou, não é só um curso de iluminação interior, mas é um processo avançado de proteção exterior, porque forma realmente uma luz em volta do lar, e os espíritos inferiores que porventura queiram penetrar naquele lar não conseguem, por uma questão de afinidade mesmo, eles levam um choque. E são, então, funciona tipo a cerca elétrica, né? Que tem nas casas. Se alguém quiser arrombar a casa, encostar na cerca elétrica, ele vai levar um choque e vai ser imediatamente afastado. É algo similar que acontece com as entidades inferiores sentem quando entram em contato com o santuário doméstico, onde é feito o culto no lar. Falar então um pouquinho da participação das crianças. Algumas opções a gente pode escolher temas cativantes. Por exemplo, hoje meu filho tem 5 anos, vai participar, só que hoje a gente ia estudar, por exemplo, perispírito. É um tema difícil, complexo e tal. Então vamos mudar. Hoje a gente vai ler sobre a parábola do semeador. Aí a gente pode utilizar também de recursos didáticos motivadores. Por exemplo, seja um livro de colorir com tema espírita, seja recurso audiovisual. Tem vários vídeos, por exemplo, no YouTube, infantis, com o tema espírita. Livros de literatura espírita infantil, eu estava pesquisando, tem até uma linha da Turma da Mônica, né, que fala sobre o espiritismo. Tem o Evangelho segundo o Espiritismo, abordado de uma forma mais leve, direcionado para o público infantil. Então tem várias opções no mercado. Outra opção seria delegar alguma responsabilidade. Por exemplo, eu tenho 2 filhos. O mais novo vai arrumar a mesa, vai colocar a água na jarra, vai colocar os livros na mesa. O outro vai ser responsável pela prece inicial. Então, assim, é uma forma de estimular a participação deles. Ou dividir em 2 partes. A primeira, geralmente direcionada às crianças, porque as crianças não têm aquela disciplina de ficar muito tempo sentado, e se o assunto não for estimulante, atrativo, a atenção se dispersa. Então, a primeira parte seria voltada para as crianças, com um tema mais leve, de mais fácil entendimento, e a segunda parte voltada para os adolescentes e adultos que já podem compreender assuntos mais complexos, aprofundar mais nos assuntos. E Emmanuel nos dá algumas advertências no livro Consolador. Deve nutrir-se o coração infantil com a crença, com a bondade, com a esperança e com a fé em Deus. Agir contrariamente a essas normas é abrir para o faltoso de ontem a mesma porta larga para os excessos de toda sorte. Se a gente reencarnou naquela família, cada um tem sua responsabilidade para a evolução do outro, que com ele conviva. Especialmente as crianças, que é no momento da infância em que aquele espírito devedor, faltoso, tanto quanto nós, tem para ser moldado do ponto de vista moral e espiritual. Então é uma forma da gente impedir que aquele espírito caia nos mesmos erros, cometa as mesmas faltas nessa encarnação. No livro SOS Família, de Joana de Ângeles, ela nos adverte também. Como lhes dás agasalho e pão, medicamento e instrução, vestuário e moedas, oferta-lhes igualmente o alimento espiritual, semeando no solo dos seus espíritos as estrelas da fé, que hoje ou mais tarde se transformarão na única fortuna de que disporão
ante o inevitável trânsito para o país do além-túmulo. Então, da mesma forma que a gente dá todo o suporte material, dá o alimento, dá o agasalho, dá a medicação quando necessária, coloca na escola para estudar, no curso de inglês, no karatê. Então, dá todo o suporte mesmo material, a gente não pode esquecer do suporte espiritual, né? Porque, na verdade, é esse alimento espiritual que será a única fortuna que não será corroída pela ferrugem, não será comida pelos vermes, que é de extrema importância para eles, enquanto para nós também, né? Enquanto espíritos imortais que nós somos. Não, essa fortuna não é só importante para depois que a gente desencarnar. Pelo contrário, também é de extrema importância para o período aqui em que estivermos encarnados na Terra. Alguns apontamentos, então. Implantar é difícil, todo começo, tudo que você vai fazer de novo é difícil, o telefone vai tocar, a visita vai chegar, a energia vai acabar, sei lá, o cachorro vai latir, o vizinho vai colocar um som alto, mas quando o hábito é criado, aí isso se torna fácil, automático, você sente até falta quando não tem a oportunidade de fazer. Então, a manutenção exige disciplina. O começo é difícil, depois que criou o hábito, flui mais fácil. Como fazer? Então, na minha casa, o culto do Evangelho no Lar é às segundas-feiras. Você reserva, então, um dia da semana, pelo menos, né? Tem gente que faz mais, mas aqui em casa ocorre na segunda-feira, às 8 horas da noite. Aí, por volta das 7h30, eu coloco uma música ambiente, né? Uma música espírita para ir harmonizando o ambiente, para a gente ir desacelerando da correria do dia a dia, dos trabalhos, etc. Aí a gente usa a mesa não é obrigatória, claro, nem o forro branco, nem o forro é obrigatório, quanto mais a cor branca. É só uma forma mesmo de organizar melhor. Aí a gente tem gente que usa uma jarra de água para ser magnetizada, fluidificada durante a oração, durante o culto. E na minha casa a gente usa um copo individual para cada pessoa. E eu tenho um gato, eu higienizo a vasilha de água dele, coloco uma água nova e também coloco para ser magnetizada em cima da mesa. Aí, quando está perto das 8 horas, a gente faz leituras de mensagens edificantes. Em seguida, é feita a prece de abertura. Depois a gente lê um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem gente que abre aleatoriamente, tem gente que segue o capítulo como se fosse um estudo mesmo, sequencial. Esse último é o que a gente aplica aqui em casa. E depois a gente conversa, discute sobre o que cada um entendeu, sobre as dúvidas que ficaram. Em seguida a gente faz uma prece de agradecimento, de pedidos, às vezes por algum parente que está passando por algum momento difícil, ou por nós mesmos. E também pelo nosso país, pelos governantes e tal. Em seguida a gente faz a fluidificação da água e depois a oração final de encerramento. Todos da família, todos que moram naquele lar devem participar, são obrigados? Na verdade, nada é obrigatório, porque tem que partir do coração, não será algo imposto. Quando, claro, eles já estão conscientes da importância da realização do culto e têm o discernimento para decidir se querem ou não. Por exemplo, as crianças você deve estimular o máximo. Mas se, por exemplo, meu filho adolescente está numa fase que ele não quer participar, a gente não obriga, a gente estimula, a gente chama, a gente convida, a gente insiste, mas não é para a gente impor de forma agressiva, de forma violenta,
a prática do culto do Evangelho. Como que a gente deve fazer sozinha? Não muda muita coisa. Só que a gente orienta que tudo que você for fazer, você faça em voz alta, porque tem aqueles espíritos desencarnados que ainda estão muito arraigados à matéria. Então, ele não tem condição de ouvir o seu pensamento. Então, ele só escuta a sua voz. Então, quando você for fazer uma oração, uma leitura, quando você for, entre aspas, discutir o que você entendeu, você faça sempre em voz alta. Mudança de dia e horário. Pode ocorrer? Pode. Só que você deve pedir permissão com antecedência. E essa mudança não é algo assim, amanhã, quer dizer, semana que vem eu vou ter uma festa bem no dia do meu culto. Não, vou mudar. Não é isso. Não é algo fútil que deve ser a justificativa. É, por exemplo, eu trabalhava no turno da noite, agora eu mudei, meu chefe mudou, me passou para o turno vespertino, então eu vou ser obrigada a mudar. E é uma mudança, vamos dizer assim, quase que permanente, sabe? Não é algo que vai variar, eu vou ficar um mês assim, no outro mês assim. Lógico que as coisas podem mudar, mas que é uma mudança quase que definitiva. Você vai ficar ali naquele dia e horário novos por um longo período, por um longo prazo. Por que disso? Porque a espiritualidade tem 1,5 milhão de tarefas, 1,5 milhão de coisas para fazer, de pessoas para socorrer, de trabalhos para apoiar. Então, elas têm a responsabilidade com esse dia e horário. Eles reservam esse dia e horário na agenda, vamos dizer assim, na agenda deles tão turbulada, tão repleta, para se dedicar a nós. Então, a gente tem que ter um mínimo de respeito para com a espiritualidade, para sermos pontuais e sempre realizarmos o culto com horário de início e nos esforçarmos também para terminar sempre no mesmo horário. Geralmente dura de 20 a 30 minutos, para não se delongar demais, para não ficar uma coisa muito entediante, muito monótona. Então, tendo essa disciplina de horário de início e de fim, tanto para nos auxiliar, mas especialmente para permitir que a espiritualidade nos auxilie e para manifestarmos o nosso respeito e a nossa gratidão com a presença dela naquele momento. O culto do Evangelho no Lar, como eu já falei, é uma oportunidade de estudo, é uma oportunidade de confraternização entre a família, da gente se auxiliar, não é uma mesa mediúnica. Ou seja, de toda forma, a gente deve evitar a manifestação mediúnica. Mas eu sou um médium que me manifesto muito facilmente e eu não consigo evitar. Consegue, com muita oração, com muita disciplina, com muito estudo. Mas se naquele momento você não conseguiu segurar, tudo bem, não precisa se culpar por isso. Mas, do contrário, as manifestações mediúnicas não devem ser estimuladas. Passe da mesma forma. O passe não é só uma imposição de mãos, requer um preparo do ambiente, do passista, de quem vai receber, então deve ser evitado da mesma forma. Livros indicados. De leitura inicial, a gente tem, por exemplo, Jesus no Teu Dia a Dia, Jesus no Lar, Boa Nova, Fonte Viva, Pão Nosso. Então, são livros onde as mensagens são relativamente pequenas e é feito apenas para harmonizar, para a gente sair daquela correria diária e acalmar, serenar os nossos corações, os nossos pensamentos, para então entrar em sintonia com a espiritualidade. Os livros de estudo geralmente são, especialmente na verdade, o Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser o Livro dos Espíritos, a Bíblia. O que é importante é que a gente se sinta à vontade para participar do estudo e se sinta também estimulado. Chegou uma visita, e agora? O que a gente deve fazer?
Primeiramente, a gente recebe a pessoa, explica. Não, hoje é o dia do meu culto do Evangelho no Lar. É muito importante para mim fazê-lo e eu queria que você, se você se sentir à vontade, claro, participasse. A gente convida. Se a pessoa se recusar, a gente trata ela da melhor forma possível. Então fala, se você pudesse me aguardar ali na sala ao lado enquanto eu termino, depois a gente conversa, depois a gente continua a nossa relação. Mas o que tem que ficar ratificado para a sua visita é que esse culto ele tem um objetivo para você, ele é importante para você e que a visita sinta-se à vontade a participar. Se ela não quiser, ela pode ficar aguardando você terminar o culto num outro cômodo da casa, se assim ele se sentir à vontade. Se ele não quiser, ele fica a critério dele, ele pode voltar depois, mas o que é importante é que você esclareça para a sua visita que o culto é importante, que o culto será feito e que você a convida. E que seria muito importante também que ela participasse, mas claro, se ela se sentir à vontade, não deve ser algo imposto, deve ser um convite aberto. Meu telefone tocou, devo atender? Claro. Se for possível você tirar, por exemplo, o telefone fixo do gancho, quando tem telefone fixo, né? Tirar do gancho, deixar só o celular e assim, você deve atender, claro, porque pode ser uma emergência. Mas se você atendeu, fulano e tal, não, eu tô ligando para dizer que eu tô com saudade, aí você fala, perdão, é porque eu tô fazendo o meu culto do Evangelho no lar, é importante para mim, é um compromisso que eu fiz, então daqui uns 20 minutinhos eu posso te retornar? Não, tudo bem. Agora, se for uma emergência, você vai ter que sair correndo para atender, para socorrer alguém, então você não deve se penitenciar também por não ter feito o culto do Evangelho no lar numa condição de emergência, de urgência. Então, mas assim, sempre que for possível, solicitar a pessoa que compreenda que você tem um compromisso a fazer e dizer que você vai ligar mais tarde assim que terminar. Em relação aos comentários, a discussão depois da leitura, depois do estudo, entre aspas, né? Tudo é correto. Por quê? Porque o culto do Evangelho no lar não é um momento para você apontar o dedo na cara dos outros e falar, tá vendo aí, ó, eu falei, é assim que tinha que ser feito. Tá vendo? É você que é o egoísta, tá vendo? Não é um momento para tribulações, para discussões acaloradas, esse tipo de coisa. É um momento para vocês conversarem, trocarem ideias. Eu tenho a minha opinião, meu esposo tem a dele, minha mãe tem a dela. Não necessariamente teremos que eleger qual que é a verdade absoluta, pelo contrário, são pontos de vista diferentes, mas se houver um, por exemplo, que destoa completamente, você fala, eu não acho que é bem assim, mas aquilo que você apontou antes, eu concordo plenamente, assim, selecionar bem as falas para não gerar uma agressividade ou uma reatividade, entendeu? Porque é um momento de harmonia, de serem francos, mas de não serem agressivos uns com os outros. Se ficar dúvidas, a gente tenta elucidar. Não elucidou? Não, vamos estudar. Semana que vem eu trago a resposta. Ou você, meu filho, semana que vem você não entendeu? Eu também não consegui estudar? Não consegui, desculpa, explicar? Então vamos estudar para a gente esclarecer as nossas dúvidas. Não deixe de fazer. Esse é o objetivo da conversa de hoje. Não deixar de fazer. Eu já fiz diversas vezes durante as viagens, por exemplo, vai viajar no ônibus, faz ali mais ou menos, meio rapidinho, faz uma prece, lê o Evangelho, discute alguma coisa, prece final, a água ali fluidifica, pronto, acabou. Mas que não deixa de ser feito, porque é um compromisso que você que fez. Então, honre esse compromisso. Se é uma viagem de carro, para num posto, num lugar seguro ali, faz o culto.
de uma forma mais resumida, mais concisa, mas não deixe de fazer. Ah, mas a minha filha ela é evangélica, ela nunca que vai participar do culto do evangelho espírita, vamos por assim dizer. Pois então que não seja o culto do evangelho espírita. Ah, vamos fazer assim, minha filha, você participa essa noite, a gente lê a Bíblia, você canta os cânticos da sua igreja, na semana seguinte a gente lê o evangelho do espiritismo e vamos assim, né? Um cede de um lado, outro cede de outro, porque é isso que é a convivência em família, a convivência harmoniosa. Agora eu vou passar um vídeo sobre o que realmente não fazer no culto do evangelho no lar. Então, meu amor, vou ler uma página aqui, depois a gente faz a prece, tá? Vamos lá? Má vontade. O que foi? Essa é pra você, né? Por quê? Ah, é tua cara. Você é má vontade de forma de gente. Sou? Não, eu que sou. Quem é que tá há meses pra trocar a carrapeta da pia da cozinha? Que fica naquele pinga-pinga. E quando eu vou fechar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar lá, devagarinho, milimetricamente, como se fosse um cofre. Tá bom, meu amor, você tem razão. Assim que terminar aqui, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer, tá? Posso continuar? Por favor. A má vontade gera sombra. A sombra favorece... Bom, o tema do evangelho de hoje... Não acredito. O que foi dessa vez? Pena que minha mãe não pôde vir hoje. É a cara dela o tema, o egoísmo. Que isso, Regina? Que isso? Tu não conhece minha mãe. Conheço desde que reencarnei. Ela ali só pensa no próprio umbigo. Amor, tem como a gente se concentrar aqui na reunião? Tá. Depois você vê isso. Leia aí, tá? O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra cuja... Não, peraí, gente, desculpa, eu tenho que mandar isso pra ela. Mãe, ó, tu não veio hoje no culto, olha só o que caiu. Egoísmo. Tem que ver. Então, semana que vem, nosso tema vai ser... fé e caridade. Podia chamar teu irmão pra participar, né? Por quê, Regina? É, cara dele. Fé e caridade pro teu irmão é igual caviar. Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Não, eu me enganei aqui. É... vingança. A cara da minha supervisora. Pisa no pé dela pra tu ver. Cólera. A cara da vizinha aqui do lado. Vive aos berros com o marido. Bem-aventurados aflitos. A cara da Juliana em véspera de prova. Parábola do mal rico. Cara do meu chefe. Aquele que se eleva será rebaixado. A cara do Vasco. Cara do meu cabeleireiro. Regina, isso é uma foto sua. Tá, mas aí eu tava loura. É a cara dele ficar pintando meu cabelo, né? Meu amor, para com isso. É assim, tudo é a cara das pessoas e nada é com você? Não, deve ter alguma coisa que sirva pra mim sim, eu não sou perfeita. Ah, tem sim. Tem sim. Tem uma parte aqui que serve direitinho pra você. É aquela parte que fala da pessoa que tem uma trave no olho e fica vendo cisco no olho dos outros. Deixa eu ver aqui. Cara do meu oftalmologista. Então, da minha parte, era isso. Agora nós vamos, então, à prática de um roteiro para o estudo do Evangelho no Lar. É uma gravação de um culto realizado por algum dos trabalhadores do Centro Espírita Amor e Caridade. Mas antes, eu vou colocar uma música para a harmonização chamada Encontro Marcado, que tem tudo a ver com o tema que a gente abordou. Ao anoitecer, em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago
darmos início no culto do Evangelho no Lar desta noite, nós vamos fazer uma mensagem do livro Preces e Orações, psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O título é Indulgência. Concedeu-te o Senhor o berço em que nasceste, o ar em que respiras, o lar que te abençoa, o sol que te ilumina, o corpo em que estagias, o passo equilibrado, a escola que te auxilia, a lição que te acolhe, o amigo que te ampara, o pão que te alimenta, a fonte que te acalma, a ação que te renova, a fé que te sustenta, o afeto que te nutre, a flor que te consola, a estrela que te inspira, a ideia e o sentimento, a bondade e a alegria, o trabalho e o repouso, a oração e a esperança. Ante a eterna indulgência com que o céu te acompanha, sê também complacente e usa a misericórdia para com a paz divina, permaneça contigo a maneira de luz que te guarde hoje e sempre. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Senhor Jesus, Mestre amado, agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em família em torno do Evangelho do Senhor. Agradecemos a vossa presença, agradecemos a presença de Deus, o nosso Pai, de Maria, a nossa Mãe Santíssima, Mãe de Jesus, e que nos adotou a todos como seus filhos, por isso, a Mãe de todos nós. Agradecemos também a presença dos amigos espirituais que aqui estão para nos auxiliar, fortalecer a nossa fé e nos ajudar na compreensão do estudo do Evangelho da noite. Agradecemos também a presença dos nossos irmãos desencarnados, aqueles que, assim como nós, sedentos do aprendizado, aqui estão para orar e estudar conosco. Agradecemos também a presença de outros irmãos nossos desencarnados, aqueles enfermos que vieram aqui em busca de auxílio, uma renovação da esperança e um fortalecimento da fé. Sejam todos bem-vindos e permita, Senhor, que no final todos nós possamos nos sentir amparados e fortalecidos no vosso amor. Assim seja. Diferente dos outros dias, hoje nós não vamos fazer a leitura no Evangelho segundo o Espiritismo,
Nós vamos fazer a leitura num livro titulado Sofrimento e Felicidade, escrito por Humberto Ferreira, da FEEGO. O título da lição é Sofrimento, é a lição número 1, e o Vitor vai fazer para nós, por favor. Por que sofremos? Esta é uma questão que tem sido formulada inúmeras vezes, sobretudo quando a dor atinge uma pessoa querida. Inúmeras tentativas de esclarecê-la têm sido feitas pelos filósofos, cientistas e religiosos. Nenhuma resposta, entretanto, é tão convincente como a que o Espiritismo nos apresenta, por ser fundamentada na reencarnação e na lei de causa e efeito. O sofrimento é a consequência do comportamento do espírito, seja encarnado ou desencarnado, contrariamente à lei de Deus. A lei de causa e efeito é a que regula o sofrimento e a felicidade. Ela foi instituída pelo Criador para premiar, não para punir. Como toda ação gera efeito, o efeito depende do ato praticado. Se praticamos o bem, colhemos o bem. Se praticamos o mal, colhemos o mal. Esta lei se cumpre automaticamente. Não há necessidade de um tribunal para julgar os atos praticados. O efeito corresponde à natureza do ato e surge de modo automático, de acordo com a ordem natural das coisas estabelecidas pelas leis supremas. Os espíritos nos ensinam que o homem é o artífice da sua própria felicidade. Por quê? Porque dispõe do livre-arbítrio. Pode escolher o bem ou o mal. Se pratica o mal, contrai débitos. A consequência, pois, é a dor. Ele é, portanto, o único responsável pelo seu sofrimento. Não é justo atribuir à vontade de Deus o sofrimento do homem. Deus, ao contrário, concede a ele a oportunidade de reparar o mal na mesma existência ou em existências futuras. O que a lição veio nos ensinar sobre o sofrimento. E nós sabemos que existem os sofrimentos voluntários, não é? Que são aqueles sofrimentos conquistados nesta vida, pelo nosso livre-arbítrio, e o sofrimento trazido de outras existências, né, para o reparo das nossas faltas. E nos deixa bem claro que esse sofrimento, ele é causado por nós mesmos, seja nesta vida presente, ou seja em outra passada. E que Deus nos dá a oportunidade de reparar todas as nossas faltas que nos causa esse sofrimento. Porque nenhum sofrimento é eterno. E isso nos dá uma esperança muito grande, porque nós sabemos que dependendo de nós, dos nossos esforços, nós conseguiremos sofrer menos ou sofrer melhor, não é? Tem o sofrer também melhor. Quando sofremos com resignação, com paciência, esse sofrimento é menos doloroso. Mas quando esse sofrimento é junto de uma revolta, de uma culpa a Deus das calamidades, o sofrimento é muito maior. Então, graças à doutrina espírita, que veio nos esclarecer o motivo dos nossos sofrimentos, e quando conhecemos a causa, sofremos com mais resignação e o sofrimento se torna
menos sofrido. Vamos então agora elevar os nossos pensamentos ao alto, no momento em que nós vamos rogar a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, por todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que estão passando por grandes sofrimentos, que os mensageiros do bem e da luz, trabalhadores na seara do nosso Mestre Jesus, possam, por caridade, visitar a cada um desses nossos irmãos. Senhor, misericórdia, meu Deus, diante de tanta calamidade, que só o Senhor sabe o motivo, porque o Senhor está na direção de tudo. O Senhor sabe o porquê de tudo isso que nós, a humanidade, estamos passando. Mas rogamos a vossa misericórdia em benefício do nosso planeta, do nosso país, pátria do Evangelho, coração do mundo. Também rogamos pelos nossos governantes, por todos aqueles, Senhor, que têm a condição de fazer alguma coisa em favor de todos que estão passando por esses momentos difíceis. Rogamos a vossa visita, Senhor, aos nossos irmãos que estão em seus lares. Muitas vezes, a maioria deles estão só, materialmente falando, porque temos a certeza que eles estão sendo assistidos e acompanhados pelos amigos espirituais e pelos seus anjos da guarda. Queremos agradecer mais uma vez, Senhor, por estarmos realizando o culto do Evangelho no nosso santo lar. Nós confiemos em Deus e sigamos orando sempre por todos e por nós mesmos. Também, Senhor, rogamos para a fluidificação das águas de todo este ambiente, mas essas que estão aqui sobre a mesa, que seja colocado em cada uma delas o medicamento necessário à necessidade de cada um de nós. Pai nosso que estás nos céus e em toda parte, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, da prática de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Com essa prece, Senhor, nós agradecemos mais uma vez e pedimos a permissão para darmos por encerrado o culto do Evangelho da noite de hoje. Queremos ainda fazer uma liçãozinha aqui, uma mensagenzinha, no livro 1 Minuto com Jesus. Cada árvore se conhece por seu fruto. Está em Lucas, capítulo 6, versículo 44, e Mateus, capítulo 7, versículo 20. Não basta pensar ou saber, possuir ou desejar. É importante produzir, apresentar serviço. É pelas obras que o cristão se revela. Aqui não nos referimos apenas
a construções materiais. Obra é sinônimo de trabalho. Trabalho quer dizer frutos. Se você participa do mundo semeando bem, produz naturalmente bons frutos. Não é um teórico. Sabe e dá exemplos. E pelas atitudes torna-se credor de respeito e admiração. É, portanto, pelas obras que cada pessoa se revela. Que assim seja, que a paz do nosso Divino Mestre permaneça conosco, agora e sempre.